Olá, sou o pastor Gary Haynes e hoje nós vamos abordar o seguinte tópico. O discípulo é igual ao seu mestre? Será que o discípulo é igual ao seu mestre? Claro, nós estamos falando se nós devemos ser iguais a Jesus. E tem algumas coisas para falar sobre isso aí que vão mexer com você. Então fique conosco, vai te abençoar. O discípulo é igual ao mestre. Sabe o que nós temos como um grande problema na nossa forma de pensar, nosso paradigma? Nós pensamos, Jesus é Jesus, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, tem nada a ver comigo. Claro que Jesus tem questões e pontos distintos em que Ele é diferente de nós, tá? Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Mas quando Ele desce para a terra, Ele sim tem uma parte da sua missão que é diferente da gente, que o dele era de morrer por nós como um sacrifício sem pecado, né, para nos redimir do pecado. E essa missão era única dele, não é nossa. Mas quando Jesus desce para a terra, ele se esvazia do seu poder como Deus. Então esse conceito que Jesus pegava um barro e fazia um pombo e tal, não é bíblico e não é correto. Jesus, ele não tinha nele poder, ele tomou a forma de um homem, ele era Deus, mas a nível das suas habilidades, seu poder, ele era um homem normal. Diz inclusive, né, quando Jesus pergunta uma hora, né, quem que eu sou, e ele fala, você é o Cristo, né, o Filho de Deus vivo e tudo, e Jesus falou, não foi carne e sangue que te mostrou isso. O que isso quer dizer? Porque a nível físico ele era um homem normal, né, isso não foi revelado olhando para ele tirando o relâmpago do dedo, né? Não era assim. Quando ele fazia um milagre, ele fazia pelo Espírito Santo operando. De que forma? Para a gente poder fazer igual a ele. Então, é uma ideia muito errada a gente pensar, não, é Jesus, eu não posso ser igual. Pelo contrário, Jesus queria que você fosse igual. Esse é o chamado nosso de ser igual a Jesus. Né? No jeito que ele vivia, nos seus valores, no jeito que ele ministrava, tudo. O jeito que ele ministrava, ele vai mais longe. Ele não fala, vocês vão fazer igual eu fiz. Ele falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Maiores, tá? Então não é nem para ser igual, é para ir além do que ele fez. Então, vamos só olhar duas passagens sobre isso. Eu poderia ler dezenas e cobrir esse assunto de diversas formas e provar, né, 100% certeza do que eu estou falando. Mas só vou ler duas passagens. Primeiro, Lucas 6,40, próprio Senhor Jesus falando. Ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Jesus está falando que um discípulo bem preparado será como o mestre. Esse, na realidade, é o objetivo de ser discípulo de alguém, de aprender o que eles sabem e ser igual a eles. E Jesus está dizendo que é para a gente ser como ele é. Ele é o mestre, você é o discípulo, para você aprender a ser igual a ele. Próxima passagem, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, Jesus, ele agiu de um jeito que nós podemos seguir. Volto a repetir, exceto na sua missão como Redentor do mundo, que esse era único. Mas o resto, o jeito que ele vivia, os valores que ele tinha, o jeito que ele tratava as pessoas, o jeito que ele ministrava, o poder de Deus operando, ele deixa bem claro que ele quer que a gente seja igual a ele. Então, o discípulo é para ser igual ao mestre. Teve um livro escrito no século XIX, fascinante, sobre a questão de viver iguais os valores de Jesus. Esse livro foi escrito em inglês e ele usava uma mantra, né, um slogan, vamos dizer, que era What would Jesus do? Né? O que Jesus faria? Esse livro vendeu horrores de quantidade, virou best-seller, e não somente naquela época. Né? Eu já tenho visto na minha vida, né, esse livro ressurgir, tocar muita gente já umas 2 ou 3 vezes, onde vira uma onda, né? O que Jesus faria? Porque a ideia é assim, tudo que eu for fazer que precisa assim ter um juízo de valores ou tomar uma escolha, você para, ora e pensa o que Jesus faria nessa situação.
Esse é o conceito. Jesus queria que a gente fosse igual ao mestre, igual a ele. Então ele quer que você lida com as situações da vida pensando e orando como que Jesus faria que eu quero fazer igual. Isso significa nas suas decisões, no jeito que você age, seu comportamento, seus valores morais e tudo assim, mas também ele diz que é para a gente ministrar no poder do Espírito Santo igual ele fazia e fazer coisas até maiores do que ele. Então Deus quer que você seja igual a Jesus. Não põe na tua cabeça, eu não consigo igual porque Jesus sou eu. Pelo contrário, você ser um discípulo verdadeiro de Jesus é uma jornada de busca em você dizer, eu quero ser igual a Jesus. A minha busca nessa jornada de vida é buscar ser mais e mais como Jesus era, eu quero ser igual a ele. O apóstolo João também, numa das suas epístolas, fala disso aí. Ele fala assim, quem é, né, diz que é de Jesus, mas quem é, vai ser como ele é. Né? O seu chamado e o meu é sermos como Jesus, pensar como Jesus, ministrar os outros como Jesus, né? E ter uma vida que exalta Jesus por sermos como Jesus era. Isso é um dos segredos de uma vida abençoada. Você entender que seu propósito é você ser igual a Jesus, viver igual a Jesus. Isso é uma bênção para as pessoas em volta de você, igual a Jesus. Te encorajo hoje a ponderar o que Jesus faria, como seria a vida de Jesus hoje, o que ele ia escolher hoje. Eu quero ser igual, eu quero viver, né? O que ele vivia. O que é isso? É você colocar Deus em primeiro lugar, viver para valores eternos. Quantas vezes a gente se preocupa tanto com a nossa carreira, nossas coisas, que a gente começa a deixar Deus de lado. Jesus não vivia assim. Deus, o Pai dele, era sempre prioridade na vida dele. É para ser na sua vida e na minha também. Para de correr tanto e deixar as coisas de Deus de lado. E volta a dizer, hoje eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu vou viver igual Jesus vivia e vou ministrar os outros igual Jesus fazia. Não tinha tempo ruim para Jesus. Ele tinha horas que ele sabia que ele tinha que afastar da multidão para recompor, para pegar seus discípulos ministeriais e ensiná-los. Mas fora esses momentos, você não vê Jesus recusando ninguém no sentido que quem viesse com humildade para ele. Às vezes recusava quem vinha arrogante, cheio de si. Mas quem viesse com humildade, ele recebia, ele abençoava, ele curava, ele ministrava aquelas vidas. É o nosso chamado também, ser igual a Jesus, né? Não ter tempo ruim para ministrar. Estou cansado, não quero saber de ajudar ninguém. Mas isso não é ser igual a Jesus. Temos que viver para servir, para abençoar, para exaltar Jesus. E aí você verá o que é uma vida feliz e realizada. Se você está sendo abençoado com o nosso projeto e quer saber mais sobre o que é o movimento dos discípulos, procura ir no nosso portal agora, o endereço está aqui na tela, né? Vai lá, dá uma fuçada, lê, vê alguns vídeos a mais, e você vai entender um pouco mais o que é esse projeto e como é que você pode fazer parte disso e nos apoiar também. Você também tem aqui embaixo agora a loja dos discípulos, o endereço está aqui, vai lá, tem livros, bíblias para te abençoar, vão te ajudar a crescer nas coisas de Deus. Também divulga, fala para os outros, né, desse ministério e não esquece, ora por nós. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.